Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo número 206, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Esse é o último vídeo de hoje. Graças a Deus, conseguimos chegar até o quarto vídeo. Eu achava que eu não ia conseguir gravar nem 2 vídeos hoje, mas também com a equipe espiritual dessa aqui do lado, né? Quem não consegue? A gente precisa perseverança, né? Sem a perseverança a gente não consegue. Ainda mais tratando desses temas, né? Que são temas assim muito profundos. Então, quantos milhões de nós desconhecemos as parasitoses que circunda tanto a nossa área psíquica, o emocional, o psicológico, as parasitoses mentais, devido aos nossos desequilíbrios psíquicos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas fantasias. Essas parasitoses na forma de larvas psíquicas, igual, para você entender, igual uma varejeira em um cão em putrefação. Passe próximo a um cão morto, é óbvio, e dê uma olhada, se você conseguir, naquelas larvas todas, consumindo aquele corpo. Nós também, mentalmente, mente desequilibrada, não sei se você sabe, a nossa mente desequilibrada, os nossos pensamentos desequilibrados são compostos daqueles tipos de larvas, só que mentais. Então, quando eu penso negativismo a respeito de você, eu emito alguns quilos, vou pensar assim, daquelas larvas psíquicas até o teu corpo físico. Se você estiver bem, desintegra toda aquelas larvas. Se você não estiver bem, aquelas larvas todas que eu lancei em você, elas adentram o teu organismo perispiritual e dali em diante. Se você não tem conhecimento de uma casa espírita séria para a fluidoterapia, que é o passe à água fluidificada, e os tratamentos espirituais, você pode vir a óbito em poucos meses. Porque você já imaginou aquelas larvas todas do cão em putrefação, só que mental, no teu organismo, lançado por uma pessoa, é encarnada. Agora, não se assuste, pois essas larvas, os obsessores, eles implantam no nosso organismo perispiritual
24 horas. Parasitoses, larvas psíquicas. O ódio significa vampiro, ou melhor, vampiros. A raiva significa vampiros. A vingança significa vampiros. Significam entidades ociosas que se valem indebitamente das possibilidades alheias. A raiva, o ódio, a mágoa, o ressentimento. E quando o ódio, a raiva, o ressentimento, eu não consigo, eu sinto tudo isso de você, mas eu não emito em você. Eu guardo comigo. Essas larvas todas me matam. Me leva à angústia, à ansiedade, à depressão, à ociosidade. Eu mesmo passo a me vampirizar. Eu não preciso, é preciso que as pessoas entendam que na condição de espírito, de alma, eu não preciso que outros espíritos me vampirizem. Eu posso me vampirizar. Eu posso acabar com os meus fluidos vitais. Eu posso me matar por falta de fluido vital. Gente, isso é um estudo, tá? À luz da doutrina dos espíritos. Calma lá, antes de apertar o dedinho, viu? Porque isso é coisa muito séria, isso não é brincadeira. Desejos é uma forma de vampirizar o outro e de auto-vampirização. Desejo é uma parasitose. Desejo maligno, tá? Desejo benigno. Desejo negativo. Não desejo positivo. Desejo positivo é amor. É amor. A vera, se todos nós tivéssemos desejo uns para com os outros positivo. Mas, devido ao nosso nível aqui na Terra, isso ainda não é, né, visto totalmente. Tem muitas pessoas que lutam, mas de vez em quando dá uma desequilibradazinha. Mas não é fácil, né, gente? Desejo. Sentimentos. Isso é parasitose. Fantasias. Ilusões. Você entendeu? Sexo desregrado. Bebida. Cigarro. Avareza. Orgulho. Egoísmo. Rancor. Arrogância. Enfim, drogadiças. Esses sentimentos todos negativos são parasitoses nossas, que muitas vezes, não tendo nada a ver com os obsessores, e em alguns casos, 50% parasitoses nossas e 50% parasitose dos obsessores, dos espíritos das trevas, que
semelhante atrai semelhante. Como já dissemos em outros vídeos, tal vida, tal morte. Gostarias de ser conduzido ou conduzida a uma colônia depois do seu desencarne? Haja no bem, faça o bem, deseje o bem, pratique o amor incondicional. Gostarias de ir parar em regiões umbralinas? Não pratique nenhuma dessas virtudes. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, me perguntam assim: você, Luiz Antônio, quando desencarnar, você vai para o umbral? Por que eu vou para o umbral? Se no umbral eu já me encontro. Todos nós nos encontramos no umbral. O umbral é a primeira faixa onde nós nos encontramos na crosta terrena, até determinado alguns quilômetros até a estratosfera, a ionosfera, a atmosfera. Todos nós nos encontramos no umbral. Nós temos que nos esforçar para deixar o umbral, porque nele nós já nos encontramos. A luta é deixar o umbral, sair do umbral, indo até as colônias fora da região umbralina. Até porque, em meio à região umbralina, existe milhões de colônias do bem, hospitais do bem, trabalhadores do bem. Então, por que e para que fugir do umbral? Se, ao deixar a região umbralina para trás, e ao nos recuperarmos lá nas colônias espirituais fora do umbral, temos que retornar ao seio do umbral novamente através das reencarnações, ou na condição de mentores espirituais para ajudar aqueles que aqui se encontram. Então não é tão lá importante deixar o umbral, e sim aprender a viver no umbral com dignidade, com amor uns aos outros. Então, quantos milhões de parasitoses, quando nós ingerimos um copo de álcool, um cigarro, é lamentável, mas a humanidade, ela encontra-se, de certa forma, totalmente letárgica, não podendo todos nós dizer que as pessoas não sabem disso, porque às vezes não sabem, né? E aqueles que sabem, às vezes, até ocultam, de medo de falar.
Por exemplo, nestas festas raves, quantos milhões de parasitas, de parasitoses, de vampiros encarnados bebendo, vampiros desencarnados ali bebendo, fumando, usando drogas. Quantos bilhões de larvas, de milhões de espécies de larvas psíquicas, de desejos, de fantasias, de ilusões. A humanidade encontra-se mergulhada em um pântano de larvas psíquicas negativas. Pense você dentro de uma piscina. Pense você dentro de um pântano. É assim que a humanidade se encontra. Não generalizando, mas tentando mostrar àquelas, em meio aos desequilíbrios que acontece com elas. Todos os anos cultuam-se no Brasil e no mundo o carnaval. O carnaval significa carne que nada vale. Carnaval significa porta das regiões umbralinas que se abrem à terra pela própria humanidade física, porque não são as trevas da erraticidade que abre as portas do umbral, e sim os encarnados, mediante as predisposições aliadas às trevas que as sustentam, através dos desejos que cada qual traz de vidas passadas, através das parasitoses, dos parasitas, através das entidades ociosas que se valem indebitamente das possibilidades alheias. Quantos milhões de portas se abrem no período do carnaval, onde 24 horas têm acesso esses vampiros das trevas da erraticidade ao plano físico, e o plano físico acesso às trevas através das ondas de desequilíbrios mentais. Quantos milhões de bactérias, vírus, larvas, esses nossos irmãos implantam na humanidade no período do carnaval? Através das músicas inebriantes, as músicas que hipnotizam a humanidade, as músicas que levam as pessoas a reviver momentos de decepção e de tristeza na infância, na mocidade e em outras idades, e ali eles regam com bebidas, com drogas e com extravagâncias, vampiros, esses no corpo físico, vampiros
vampirizando e sendo vampirizados. Quantos milhões de doenças, depois 2, 3 meses após o carnaval, eclode no seio da humanidade, sem elas saberem de onde veio aquelas doenças, como contraíram aquelas doenças. Praticaram sexos, não se preveniram, usaram vários tipos de drogas ilícitas e outras lícitas. Quantos milhões de mulheres abortam 3 meses após o carnaval? Isso, o Conselho, ou melhor, a Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial da Saúde. Isso eles não registram, porque esses abortos são realizados na clandestinagem pelas vampiras que auto-permitiram se engravidar e permitiram vampirizar e ser vampirizadas por outros vampiros no corpo físico, vampirizado por outros vampiros das trevas. Quantos milhões de espíritos são abortados 3 meses depois do carnaval? Pelos vampiros que se encontram no corpo físico. Vão me dizer que estas mulheres e estes homens não são lá parasitas, que buscam um ao outro apenas para pôr para fora os prazeres da carne, os desejos do orgasmo? Não sabendo se conter mediante os desígnios das leis de Deus. Que prazeres são esses que assemelham o ser racional a pior que os irracionais? Me aponte quais seres na Terra são dotados do racional, da racionalidade. É difícil. Inclusive, quantas religiões aqui na Terra, vampirizadas pelas parasitoses, pelas larvas, foram contaminadas. Inclusive no catolicismo, criaram o carnaval com Cristo. Aquele período onde eles buscam para meditar. Mas ali eles colocam aquelas músicas, aquelas marchinhas, para não perder o ritmo. Carnaval com Cristo. Quantas outras religiões adotaram o mesmo sistema? Carnaval com Cristo. Muitas adotaram o carnaval com Cristo, mas para disfarçar, nós só não fazemos uso da bebida alcoólica. Nós só tomamos suco, mas as marchas são as mesmas. Os desejos são os mesmos. Porque se não possuíssem desejos,
representaria o Cristo naquele momento, através da solidariedade, através do amor uns para com os outros, nas periferias, nas penitenciárias, nos asilos e nos hospitais, em vez de se trancarem dentro dos templos evangélicos e das igrejas católicas, com a desculpa de carnaval com Cristo. Cristo, quando esteve na terra, nem um travesseiro tinha para encostar a cabeça. Mas aqueles que se dizem seus adeptos, cheios de desculpas, não fazem uso da bebida alcoólica, fisicamente, mas a mente. E depois que termina o carnaval com Cristo, quantos milhões de católicos, quantos milhões de evangélicos, quantos milhões de espíritas são vistos nas festas particulares bebendo, como vampiros, como parasitose, como parasitas, como larvas psíquicas, vírus, infectando e automaticamente sendo infectado. É lamentável. Marcílio Colambaroli, até o próximo dia.